Olá pessoal, aqui é o Enio Amorim. Gente, a questão de hoje ela é muito séria, mas por outro lado levanta muita dúvida na cabeça das pessoas. Então, gente, primeiramente, esse é um assunto, como eu falei, muito sério, mas por isso mesmo é que eu vou me atentar somente à parte de finanças pessoais. Ao longo do vídeo, gente, eu vou falar de dívida pós-morte e se os herdeiros são ou não obrigados a pagar a dívida das pessoas, dos parentes no caso, né? Primeiramente, acompanhe o cronograma. Vamos lá, gente. A primeira questão que eu vou responder é mais simples, mas que por outro lado eu já vou responder 60% da sua dúvida. Qual que é? Pouca dívida. Ou seja, os herdeiros são ou não obrigados a pagar dívidas de parentes, como por exemplo, pai, mãe, e são ou não obrigados a pagar? Resposta, gente, não são obrigados a pagar, certo? Então, essa foi a primeira parte da dúvida que muitas pessoas têm. Por exemplo, a pessoa falece, o parente falece e deixa uma dívida um total de 10 mil reais. Mas, por outro lado, esse mesmo parente deixa um patrimônio equivalente a 20 mil reais. Como é que fica então? Primeiramente, né, tá, gente? Os 10 mil do patrimônio serão para pagar a dívida deixada pelo falecido. Já o segundo tópico, gente, ou seja, a outra parte dos bens, ou seja, os 10 mil, aí sim será direcionado para os herdeiros, certo? Agora, gente, outra questão delicada. Por quê? Vou falar de muita dívida, certo? Como é que fica assim, então? A pessoa que falece, gente, a família fica com aquela dor da pessoa que partiu. Só que em seguida vem o quê? As questões financeiras, as questões das quais é muito ruim de ser resolvida. E aí, nesse mesmo inteirinho, nesse mesmo campo, os herdeiros se deparam com com essa questão de muita dívida. Em outras palavras, uma dívida no total de 100 mil reais, mas que, por outro lado, a mesma pessoa deixa um patrimônio bem reduzido, de 80 mil reais. Como é que fica, então, essa questão? Como é que fica, então, essa dúvida aí? Seguinte, gente, como eu já falei anteriormente, os herdeiros não são obrigados a pagar a dívida das pessoas que falecem, do parente que falece. Mas como é que fica nesse caso? Então, gente, nesse caso é aquele clássico caso, né, de dívida muito superior ao patrimônio da família. Como é que fica então? Os bens, gente, deixados pelo falecido servirão para pagar as dívidas, certo? Então, por outra parte, os herdeiros, infelizmente, assim, eles não ficarão com nada, mas também eles não têm a responsabilidade de pagar o resto dos débitos que permanecerem. Nesse caso, o que fica com prejuízo é o credor. Por exemplo, a pessoa falece deixando uma dívida de 100 mil. Isso aqui, por outro lado, tem uma dívida que tem um patrimônio líquido no valor de 80 mil. E aí, ou seja, como disse anteriormente, patrimônio líquido inferior ao total de dívida. Como é que fica então nesse caso? No primeiro caso, todos os bens deixados pelo falecido servirão para pagar as dívidas, certo? Certo não, gente, porque é o seguinte, tem o segundo tópico. Lembra que eu falei no início em que as dívidas são superiores ao patrimônio? Pois bem, gente, ficará de 100 mil, tirando 80 mil, ficará ainda com débito, ou seja, com uma dívida ainda de 20 mil reais. O que ocorre nesse caso? Como disse, os herdeiros não são obrigados a pagar, ou seja, em outros casos, o credor é que vai arcar com os prejuízos. Só que ainda tem o terceiro item, que é o caso aqui dos herdeiros. Os herdeiros, infelizmente, nesse caso, gente, não ficará com nada do patrimônio da pessoa falecida. Agora, vou dar uma generalizada, né? Vou abrir um pouco mais o campo, que eu falo de demais situações. Cartão de crédito e crédito consignado. Cartão de crédito, gente, tome muito cuidado com isso, porque após o falecimento da pessoa, se a instituição financeira
descobre, ou então que de algum modo ela fica sabendo que houve uma movimentação pós-morte da pessoa, ela pode entrar na justiça alegando que houve uso do cartão, certo? Crédito consignado. Pela lei do INSS, gente, 1046, os empréstimos consignados serão cessados imediatamente. Beleza? Cessar imediatamente após o óbito. Pois bem, gente, esse é o vídeo que eu queria gravar a vocês. Eu espero que vocês tenham curtido e entendido, né? E como de sempre, gente, eu vou deixar uma mensagem, como eu sempre faço em todos os vídeos. Nossas conquistas não foram sorte, foram resultado de trabalho e dedicação. Beleza, gente? Então, olha, faça um comentário, faça pergunta, assine meu canal e compartilhe esse vídeo, tá, gente? Até o próximo vídeo, gente. Tchau!